tarde, salve Maria. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, nesse momento tão especial, porque nós já estamos às vésperas de Pentecostes. E final do mês de maio, nós contemplamos, olhamos para a Virgem Maria cheia do Espírito Santo e queremos com ela viver essas vésperas de Pentecostes. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a vocação à Santíssima Virgem sob o olhar do nosso fundador. Mas para este nosso momento inicial, nós queremos convidar uma irmã legionária muito conhecida de todos nós, muito querida também de todos nós, minha madrinha de casamento, a irmã Alessia, para que ela possa fazer conosco este momento inicial. Vamos esperar a irmã Alessia entrar, ela já está aqui conosco. Alessia, seja muito bem-vinda. Uma alegria muito grande, viu? Mesmo assim, à distância, compartilhando este momento com você. Que bom estarmos juntos, né? Unidos em oração, unidos no seu coração também, mesmo diante disso tudo, né? Dessa paralisia, né? Podemos dizer assim, mas estamos unidos em oração. Sim. Então, nós queremos invocar o Espírito Santo com ela, que é a esposa do Espírito Santo, ela que é a cheia de graça. E a Alessia vai nos ajudar neste momento. A nossa igreja está, assim, às vésperas, né? Desse grande dia, o nascimento da nossa igreja, que é o dia de Pentecostes. E a gente não pode esquecer de forma alguma de alguém muito importante que esteve lá com eles, né? Junto com os apóstolos, que é a Virgem Maria. E esse papel de mãe, de presença na vida daqueles apóstolos, é também esse mesmo papel de mãe que ela assume conosco. E essa mesma presença que ela também está conosco. Então, assim, preparando já nesse dia, para o dia de amanhã, né, de celebrarmos como igreja viva e agora como igreja doméstica, vivenciando tudo isso em nossas casas. Mas vamos pedir o auxílio da Virgem Maria, que ela venha como ela veio em Pentecostes, intercedendo por aqueles apóstolos, que ela venha também interceder por nós como filhos, como igreja viva, como igreja peregrina neste mundo, que ela venha interceder por nós legionários, né? Pela nossa fé, pelo nosso amor, pela nossa devoção à Virgem. Porque, como diz São Luís, quanto mais o Espírito Santo ele encontra o amor, a devoção a Nossa Senhora no coração, mais ele ali habita, mais ele ali permanece. Então, a você que está entrando, que está aqui conosco no momento, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha sobre nós, sobre nossos corações, sobre a nossa casa, sobre os nossos medos, né? Que ele venha como ele veio em Pentecostes, fortalecendo aqueles discípulos, né, apóstolos, na missão, na vivência da sua fé. Que ele venha nos ajudar. Pedimos a esse Espírito Santo, ao esposo da Virgem Maria, que ela dispense sobre nós este Espírito Santo para que ele venha nos conduzir, nos fortificar neste momento que nós precisamos tanto da força e da presença do Senhor. Por isso vamos rezar juntos cantando, porque quem canta reza duas vezes, então vamos cantar, pedindo este Espírito Santo, como ele veio em Pentecostes, por intercessão da Virgem Maria, ele também venha sobre nós, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu presídio, né, sobre a sua família, sobre cada um de nós, sobre cada um que precisamos desse Espírito, porque sem eles nós somos impotentes, nós não temos força nenhuma para fazer nada.
Por isso vamos cantar. Reunidos aqui num cenáculo de amor. Canta daí também. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Com fé, pede. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Por que não dizer neste momento, por que não renovar neste momento aquilo que nós fizemos no dia 25 de março e aquilo que nós vamos fazer todos os dias. Então, assim, tendo invocado o Espírito Santo, nós queremos, olhando para a Virgem Maria, dizer a ela: eu sou toda vossa, ó minha rainha e minha mãe, e tudo quanto eu tenho vos pertence. Então, nós vamos procurar a partir de agora, agradecendo a Alessia, ela volta com a gente no finalzinho para encerrar, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a devoção à Virgem Santíssima sob o olhar de Frank Duff. Veja, neste momento eu não vou falar do tratado da verdadeira devoção, não é esta a intenção, pelo menos não neste momento, mas a gente vai falar um pouco sobre a devoção sob o olhar de Frank Duff mesmo. É muita coisa para poder falar, porque a gente sabe que ele escreveu muito, né? Foram 33 mil cartas, os livros que ele escreveu, o próprio manual, que tem muita coisa nas suas entrelinhas. Então, é justamente baseado em tudo isso que a gente vai falar um pouco agora. Nós já sabemos que Frank Duff, antes de fundar a Legião de Maria, ele era um católico praticante. Ele já participava da missa diariamente. Durante um momento da sua vida, ele se decidiu a participar de 2 missas por dia. Ele já rezava antes da fundação da Legião de Maria o ofício divino, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Rezava o Santo Rosário, né? E era membro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas ele foi motivado a conhecer Nossa Senhora. Antes dessa motivação, ele nutria por Nossa Senhora uma devoção que o padre Robert, quando escreve a biografia de Frank Duff, ele diz assim, ousaria chamar de uma devoção sentimental. Ou seja, ele ainda não tinha mergulhado no papel de Maria no plano da salvação. Ainda não tinha compreendido completamente o que ela desempenha no plano de Deus. Por volta de 1914, ele começou a rezar o rosário diariamente
Lembrando que naquela época o rosário eram 3 terços, então ele rezava as 15 dezenas, né, do rosário. E ele diz isso ao Papa Paulo VI, quando é convidado a participar do Concílio Vaticano II. Então ele diz assim: eu tenho rezado as 5 dezenas do rosário todos os dias, desde 1914. Mesmo assim, ele ainda não tinha mergulhado nas águas profundas da devoção à Santíssima Virgem. E veja só que coisa interessante, gente. Não adianta a gente rezar o Santo Terço se a gente não tiver mergulhado na devoção. São João Paulo II, quando acrescenta os mistérios luminosos, ele diz que com Maria nós contemplamos o rosto de Cristo. Então é preciso compreender, é preciso sentir essa devoção à Nossa Senhora quando a gente reza o Santo Terço. Então, quando a gente reza o Santo Terço, em união com a Santíssima Virgem, nós contemplamos o rosto de Cristo e nós assumimos o compromisso de anunciá-lo. Então, veja, a gente não pode compreender o terço como algo sentimental ou apenas como devocional. Eu não rezo com sentimento, eu rezo com um compromisso, tá? Então, toda oração deve ser rezada com o compromisso de anunciar o Senhor, certo? E celebrando as vésperas do Pentecostes, a gente precisa ter essa noção, né? Então, a devoção à Nossa Senhora, ela surge, ela se aprofunda à medida que nós conhecemos. E assim foi com Frank. A intimidade dele com Nossa Senhora foi surgindo à medida que ele foi conhecendo Nossa Senhora. Então, na consciência da sua liberdade, ele quis conhecer Nossa Senhora. É claro que ele, que já havia escrito aquele livrinho que nós conhecemos, o Podemos Ser Santos, ele diz no Podemos Ser Santos assim: se as boas intenções brotam em nós, é porque Deus aí as colocou. E elas só frutificarão se a sua graça nos acompanhar a todo momento. Então foi assim com Frank e Nossa Senhora. O Senhor colocou no coração de Frank essa boa intenção de ser um devoto fiel da Santíssima Virgem. E durante toda a sua vida, ele foi coberto com essa graça. E assim, em 1918, é isso que os autores que escreveram a sua biografia, 3 pelo menos que a gente conhece, uma é a do padre Robert Frank Duff, a outra é um pioneiro do apostolado e a mais recente, talvez a mais completa, é de Fionnuala Kennedy, que ainda não tem tradução para o português. Mas, enfim, em 1918, algo acontece na sua vida que mais tarde o próprio Frank Duff vai chamar de uma graça especial de Deus. Então, caiu nas suas mãos o Tratado da Verdadeira Devoção, segundo Luís Maria de Montfort. E como isso aconteceu? No final, ele já fazia parte da Sociedade São Vicente de Paulo, e aí no final da reunião ele estava organizando as coisas e houve alguns membros da sociedade conversando sobre o tratado. E um desses membros, ele trazia o tratado na mão, era uma pessoa admirada por Frank, né? Então Frank ouve aquela conversa e uns dias depois, ele passando na frente de um sebo de livros usados, né? Ele vê o Tratado da Verdadeira Devoção,
segundo Luís Maria de Montfort. E ele compra. Pela moeda local, diz que 4 pence, eu não sei exatamente quanto isso é em real, mas penso que deve ter sido muito barato. Então ele compra e começa a ler. Mas ele não se impressiona. Mais tarde ele vai dizer que acha exagerado demais. Ele deixou de lado, na sua estante, que já tinha bastante livro, ele gostava muito de ler, na intenção de não mais voltar a ler. O tempo passa e depois um outro amigo seu, Tom, ele pergunta a Frank: Frank, já leu o Tratado da Verdadeira Devoção? E ele diz: sim, li. E Tom lhe pergunta: o que lhe parece? Ele diz: bem, é muito bem escrito, mas acho extremamente extravagante. E Tom diz a Frank: de modo algum. Você não leu bem. Precisa ir a fundo no livro. E, ouvindo aquele amigo, muito considerado por Frank, ele volta a ler o tratado. Eu queria aqui dizer que aquele amigo foi um instrumento do Senhor na sua vida. Porque Deus, Ele utiliza diversas maneiras para chegar ao nosso coração e para nos dizer exatamente qual é o seu projeto na nossa vida. Mas é preciso que a gente tenha docilidade de coração. Então aqui a gente vê em Frank 2 coisas. Uma docilidade de coração. E a outra, a humildade. Ele já tinha lido. Frank era uma pessoa que lia muito, era culta, mas ele reconhece que, de fato, talvez precisasse ler novamente. Então, ele novamente lê esse tratado, e nós já sabemos o que aconteceu. Ele também não se impressiona. E aí, novamente, Tom lhe pergunta, alguns dias depois: e aí, Frank, leu? Ele diz: li. E aí? Continua achando a mesma coisa. E Tom lhe diz: você ainda não leu bem. Leia novamente. Veja só que coisa interessante. Frank novamente lê. E eu não sei dizer exatamente quantas vezes ele leu o tratado, mas ele precisou ler algumas vezes. Isso também não acontece conosco. Quantas vezes a gente lê o manual oficial da Legião de Maria e não o compreende bem? E às vezes é preciso que alguém diga: leia novamente. Você ainda não foi a fundo no manual da Legião. E nós, legionários, precisamos ir a fundo no manual oficial da Legião de Maria, onde tem a espiritualidade do fundador, que traz para nós a alma do nosso fundador. Então, assim acontece com Frank. Ele leu algumas vezes o tratado. Até que, por volta de 1919, ele vai a um mosteiro, acompanhando um também amigo, Joseph Gabet. E lá neste mosteiro, um dos monges lhe pergunta: Frank, você gostaria de ler alguma coisa? Aqui na biblioteca nós temos alguns livros. Ele diz: sim, gostaria. Eu gostaria de ler um livro sobre Nossa Senhora. Que não fosse muito superficial, mas que também não fosse muito profundo, que eu não consiga compreender. O monge vai na biblioteca e traz um livro, O Conhecimento de Maria. E Frank, ele vem dizer mais tarde o seguinte: peguei a lê-lo de imediato e fiquei extremamente entusiasmado, porque encontrara ali o que precisava.
eram os alicerces que me faltavam para compreender Montfort. Apresentava o que o livro de Montfort dava como suposto. Aqui estava a teologia de Nossa Senhora. Fiquei completamente absorvido com a alegria deste achado. Sabia que o mundo novo acabava de se abrir diante de mim. Queridos irmãos e irmãs, a gente precisa ter essa docilidade de coração para perceber nas pequenas coisas que às vezes um mundo novo se abre para nós na devoção à Santíssima Virgem. Esse livro ele tinha em torno de 300 páginas, o Conhecimento de Maria. Menos do que o Tratado da Verdadeira Devoção. Deveria estar esgotado. E Frank ele passa a ter uma atitude considerada por aqueles que descrevem sobre a sua vida como uma atitude típica. Ele passa a escrever. Imagine. Então, durante aqueles dias lá no mosteiro, ele passa a escrever o Conhecimento de Maria. E aquele conteúdo ficou gravado no seu coração e no seu espírito. Ali começa a acontecer uma mudança na vida de Frank. E uma mudança também na nossa vida, enquanto legionários. Porque quando Frank se descobre como um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, está pronto o momento em que o Espírito Santo vai agir e vai impulsioná-lo para a fundação da Legião de Maria. Que a gente não vai falar hoje sobre isso, talvez em outro momento. Então, veja como nós precisamos conhecer. Não se pode amar aquilo que a gente não conhece. E conhecer Nossa Senhora. O que é conhecer Nossa Senhora na visão de Frank Duff? Ele mesmo vem falar em um livro que ele escreve, Maria Reinará, ele diz assim: quando falo de conhecer Nossa Senhora, quero dizer conhecê-la adequadamente. Temos que conhecê-la não só em seu papel de nos conceder favores. Esta é a menor das suas funções. Temos que conhecê-la como mãe da divina graça, como mãe da nossa alma, como medianeira de todas as graças. Em outras palavras, precisamos conhecer profundamente Nossa Senhora. Ela pode estabelecer, veja só que coisa interessantíssima, ela, a Virgem Maria, quando nós nos colocamos disponíveis para conhecê-la, ela pode estabelecer uma união conosco. Não somos nós que estabelecemos uma união com ela. Ela pode estabelecer uma união conosco. E esta união é compreensiva. Não só nos concede graças, mas age por meio de nós. Em outras palavras, é nossa mãe que derrama em nossa vida aquela que é a vida de seu filho. Quando nós abrimos o coração para conhecer Nossa Senhora, ela estabelece conosco uma união tão estreita, tão profunda, que ela derrama em nós a vida, aquele que é a razão da sua vida, da sua exigência, o seu Filho Jesus. Quanto mais estreita for nossa união com a Santíssima Virgem, maior será a nossa união com o seu Filho Jesus. E então, continua dizendo Frank, nos enche, não só nos enche, mas atua através de nós. E através daqueles que se entregam, exercita a sua função maternal com todos os homens. Conhecer Nossa Senhora, segundo o nosso fundador, consiste em conhecê-la como Mãe da Divina Graça.
graça, como mãe da nossa alma e como medianeira de todas as graças. E Frank escreve sobre Maria, medianeira de todas as graças, rapidamente no nosso manual. A gente até recorda aqui as palavras de São Luís Maria de Montfort. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Frank nos fala no manual. A confiança da legião em Maria é ilimitada, porque sabe que por decreto divino, o seu poder não tem limite. Deus deu a Maria tudo quanto lhe podia dar. Tudo que ela podia receber, recebeu-a plenamente. Deus a constituiu para nós um meio extraordinário de graças. Atenção! Atuando em união com ela, essa união com ela significa comunhão de vida, ele vem falar depois. Atuando em união com ela, aproximamos-nos mais de Deus. E por isso adquirimos mais abundantes graças. Visto que nos colocamos na corrente da própria graça. A união que a Virgem Maria estabelece conosco nos coloca na corrente da graça. Vocês percebem o que isso significa? O quão profundo é estar na corrente da graça? Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. É o canal de todas as graças merecidas por Jesus Cristo. Nada recebemos que não devamos a uma positiva intercessão da sua parte. Veja. Estar em união com Nossa Senhora significa necessariamente uma comunhão de vida com ela. E a sua vida não se resume na preocupação com as homenagens de admiração, mas na comunicação da graça. Maria é medianeira de todas as graças. Eu, devota da Santíssima Virgem. Eu que estou no canal da graça. Eu devo ter uma postura de comunicação da graça. De que forma? A gente recorda aqui a visita de Maria, sua prima Isabel. Eis que assim que ouvi a voz da tua saudação, a criança estremece no meu ventre. Disse Isabel, cheia do Espírito Santo. É assim que deve acontecer no contato que fazemos com as pessoas. É assim que deve acontecer em cada visita domiciliar. Eu devo me comportar como alguém que está ali para anunciar a graça. Vamos adiante. O compromisso legionário, ele é dirigido ao Espírito Santo. A cor da legião é vermelha porque representa a Virgem cheia do Espírito Santo. Então, no nosso compromisso legionário, a gente diz assim, reconheço também, a gente diz isso ao Espírito Santo, reconheço também que, tendo vós vindo regenerar o mundo em Jesus Cristo, só por Maria o quiseste fazer, que sem ela não podemos conhecer-vos nem amar-vos, que é por ela que os vossos dons, virtudes e graças são distribuídos, a quem lhe apraz, quando lhe apraz, e na medida e maneira que lhe apraz. E a gente continua dizendo, reconheço, enfim, que o segredo do perfeito serviço legionário consiste na união total com aquela que vos está inteiramente unida. Irmãos e irmãs, no compromisso legionário, eu assumo o compromisso de viver em união com Maria. Ou seja, de estar em comunhão de vida com ela.
como a Alessia nos dizia no começo, quando o Espírito Santo encontra uma alma devota, ele voa para esta alma. Ele vai até esta alma. Ele se derrama nesta alma. É isto que acontece com o devoto da Santíssima Virgem. É isso que acontece conosco. O outro aspecto de conhecer Maria, na visão do nosso fundador, conhecê-la como mãe da nossa alma. E a gente diz no compromisso: apresento-me diante de vós como soldado e filho de Maria. Soldado destemido, soldado corajoso e filho de Maria. Filho porque é ela que vai cuidar de nós. Porque é ela que cuida de nós. E proclamo a minha completa dependência dela. E assim nós falamos no compromisso. Maria é a mãe da minha alma. O seu coração e o meu fazem um só coração. E do fundo desse coração único, ela torna a repetir as palavras de outrora: eis aqui a serva do Senhor. Quando nos entregamos inteiramente a ela, quando nos deixamos conduzir por ela, as minhas palavras, cada palavra que eu digo, são um eco das palavras dela. Porque eu estou em comunhão de vida com ela. É até emocionante a gente falar sobre isso. Mas foi assim que Frank Duff viveu. Ser legionário é esta proposta de vida que o fundador tem para a gente. Comunhão de vida com Nossa Senhora. Maria, mãe da minha alma. Ela vai cuidar da minha alma. É ela que vai nutrir a minha alma. E ela vem nutrir a minha alma do seu Filho Jesus. É ela que cada vez que eu participo da Santa Missa, e agora nesses dias, cada vez que faço a minha comunhão espiritual, a Virgem Maria se une a mim. Porque estou em comunhão de vida com ela. A cada comunhão espiritual, a Virgem Maria vem me nutrir a minha alma do seu Filho Jesus. Vamos adiante. E a gente falava de como conhecer Nossa Senhora na visão do fundador. Mãe da Divina Graça, medianeira de todas as graças, mãe da minha alma. Como foi que Frank Duff foi vivendo essa devoção? Ele viveu essa devoção imitando as virtudes de Nossa Senhora. Aquelas virtudes que São Luís fala no tratado. E que ele coloca no manual como o espírito da legião. Frank chama as virtudes de Nossa Senhora de espírito da legião. E ele diz que os legionários, nós legionários, nos esforçaremos de modo particular para adquirir cada uma dessas virtudes. Humildade, obediência perfeita, doçura angélica, oração contínua, mortificação universal, pureza perfeita, paciência heróica, sabedoria celeste, amor corajoso e fé. Eu não vou falar aqui das virtudes de Nossa Senhora, não é essa a intenção, mas eu vou apenas falar, porque o tempo é curto, de 3 virtudes que o nosso fundador viveu profundamente. A humildade, que eu já falava, né? O próprio fato de ler e reler, de aceitar que alguém lhe dissesse que ele ainda não tinha lido de uma forma adequada. E foi por esse gesto de humildade
que Frank conseguiu conhecer Nossa Senhora. Então, a humildade na vida de Frank foi vivida profundamente, de forma que depois ele vem dizer que é a raiz, né? Ele coloca a humildade como a raiz do apostolado legionário. Então, Frank, ele se muda de uma casa maior, num bairro um pouco mais nobre, digamos assim, para um local mais simples, próximo da sede do concílio, Legiones, e próximo dos dois abrigos. Né? Então, ele viveu essa humildade profundamente. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a oração na vida de Frank. Nós que estamos em quarentena em nossas casas. Nós que precisamos também, esse tempo, exercitar, nos dedicar continuamente à oração. Então, Frank, ele rezava no mínimo 5 horas por dia. O seu ritmo era mais ou menos esse. Participava da Santa Missa, isso quando ele ainda trabalhava, viu, gente? Como funcionário público. Veja, ele participava da Santa Missa, às vezes 2 vezes ao dia, então participava da Santa Missa às 7 da manhã. Após a Santa Missa, 1 hora de oração na igreja. Na hora do intervalo do almoço, refeição leve, adoração a Jesus sacramentado. Após o trabalho, novamente mais 1 hora na igreja. E em casa, pelo menos mais 1 hora de oração. E eu queria ler aqui rapidamente, eu estou vendo que o tempo está passando, e talvez eu precise cortar algumas coisas, mas eu queria ler rapidamente um trecho da sua biografia, escrita pelo padre Robert. Ele diz assim: um dia, um amigo de Frank perguntou-lhe se era a importância do trabalho apostólico que o levava a rezar tanto, uma vez que um frutuoso apostolado deve mergulhar as raízes na oração e na vida espiritual. Frank respondeu que não. A sua vida de oração, disse, era independente dos seus trabalhos. Leu numerosos livros espirituais, especialmente Vida dos Santos. Nas vidas dos santos, a absoluta necessidade da oração era clara. Por isso, chegara a apreciar o valor essencial da oração, independente da sua necessidade para um frutuoso apostolado. A posição do trabalho apostólico em relação à oração, no seu caso, no caso de Frank, disse, era o preenchimento do tempo. Olha só que coisa curiosa. Dada a impossibilidade de passar todo o tempo em oração, saía e preenchia fazendo apostolado. Não que o apostolado seja menos importante. Mas para nos dizer, como ele diz claramente no manual, que mais vale o auxiliar que reza do que o ativo que trabalha e não reza. Porque sem oração, o trabalho que nós realizamos é voluntariado. Com a oração, o trabalho é apostolado. Sem a oração, o trabalho não tem sentido. Bom, e a outra virtude é a fé. A própria espiritualidade da Legião de Maria se baseia em primeiro lugar na fé em Deus e no amor que Deus dedica a nós, seus filhos. Então, na oração final, a gente pede uma fé. Pede a Nosso Senhor a fé. A gente pede a plenitude de fé, a gente pede uma fé viva, animada pela caridade, a gente pede uma fé firme, inabalável como a rocha. A gente pede uma fé corajosa, a gente pede uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião.
a vida de Frank foi uma vida totalmente alicerçada na fé. Então, eu vou adiantar um pouquinho, mas eu só gostaria de dizer uma coisa com relação à fé. No encontro de duas vidas de santidade, a vida de Frank e a vida de Edelquim, a gente vê ali um modelo de fé viva, animada pela caridade. Uma fé que é uma verdadeira coluna de fogo. Quando Edel é consultada sobre a possibilidade de ir à África, e ela diz que sim, mesmo já estando doente, e ela tem todo o apoio de Frank, os dois sofreram muito, muito. Mas os dois compreenderam pela fé que ali estava a vontade de Deus. Frank sofreu tanto que quando Edel escreve para ele, na sua primeira carta, depois da sua partida, ela agradece a ele por todo o apoio. E ela diz que sabe como ele sofreu, mas ela precisava partir. E ele sabia disso. Então Frank, ele percebia a presença do Senhor na sua vida. Adiante. Eu vou falar mais uns 5 minutos e aí eu já convido a Alessia para a gente encerrar. Mas o que fazer, né? Quando a gente conhece Nossa Senhora e quando a gente se torna um devoto de Nossa Senhora. O que fez Frank quando se viu conquistado por Nossa Senhora? Porque foi ela que o conquistou. Ele partiu apressadamente para anunciá-la. Então ele começou a estudar o Tratado da Verdadeira Devoção com aquele grupo, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, que era composto de homens, mas ele convida algumas mulheres também para estudar o Tratado da Verdadeira Devoção. E é justamente desse estudo que surge a Legião de Maria. A gente não vai se detalhar, não vai entrar em detalhes agora nisso, mas eu gostaria de dizer que a Legião de Maria é um fruto da devoção de Frank à Santíssima Virgem. E ele mesmo vai dizer, na sua última entrevista, ele diz, quando lhe perguntam, Frank, o que você acha que vai acontecer depois da sua morte com a Legião de Maria? E ele diz, a Legião desde o primeiro momento esteve nas mãos de Nossa Senhora. E a minha saída de cena não vai mudar nada. Louvado seja Deus porque isso aconteceu. Mas o devoto de Nossa Senhora deve ter um propósito de levar Maria ao mundo como um meio infalível de ganhar o mundo para Jesus Cristo. Então, Frank, ele diz no seu livro Maria Reinará que Virgo Predicanda é um dos títulos de Nossa Senhora que mais o agrada. E ele diz que isso deve ser bem compreendido, porque significa que a Virgem deve ser anunciada. E ele fala sobre isso no manual. A Virgem deve ser dada a conhecer a todos os homens, porque ela é sua mãe. O devoto de Nossa Senhora deve assumir com ela o compromisso de levá-la ao mundo. E no capítulo de espiritualidade ele fala sobre isso quando diz levar Maria ao mundo. Ele fala sobre isso quando diz, ó, se Maria fosse conhecida. Então, o padre Fábio, ele nesse item, ó, se Maria fosse conhecida, ele diz assim, a devoção que se lhe consagra é pequena, se a gente não parte para poder anunciar, né? É pequena, magra e pobre. Não confia em si próprio. Por isso, Jesus não é conhecido, os hereges não são convertidos, a igreja não é exaltada. Ele vai adiante e diz, Jesus é pouco conhecido, porque Maria é posta em segundo plano.
milhares de almas se perdem porque Maria lhes é recusada. Nesses 2 itens do manual, no capítulo de espiritualidade, a gente compreende que a devoção a Nossa Senhora deve fazer brotar em nós o desejo de anunciá-la. E quando a gente faz o compromisso legionário, a gente diz aquelas palavras que eu já tinha dito anteriormente, reconheço, mas a gente diz assim no finalzinho: empunhando o estandarte da Legião de Maria, que simboliza os seus olhos, todas essas virtudes, apresento-me diante de vós como soldado e filho de Maria, proclamo a minha completa dependência dela. E aqui a gente assume o compromisso de anunciar, de levar Maria ao mundo. Franck, ele vem dizer no seu livro Maria Reinará, não é um exagero este pensamento sobre Nossa Senhora. É uma ideia elementar cristã. Ela foi o meio de trazer o Senhor ao mundo. Sem Maria não se vai a Jesus. Sem Maria não há graça. Por menor que seja. O que dizer das grandes graças? Das extraordinárias graças de conversão? Se não a levamos em nossa vida, palavras de Frank Duff, andamos dando golpes de cegos ao ar. Podemos realizar esforços prodigiosos, mas ao final ficamos de mãos praticamente vazias. Então, se queremos levar Jesus Cristo ao mundo, é por Maria que nós devemos fazer. É em união com ela, é em comunhão de vida com ela que nós devemos fazer. Queridos irmãos e irmãs, foi assim que o nosso fundador viveu. É claro que tem muito mais a ser dito, e a gente deve combinar com a Sejúlia em outro momento, eu penso, porque tem outras coisas que a gente gostaria também de partilhar sobre o nosso fundador. Mas, para que o Instagram não nos corte, a gente já está quase no finalzinho, eu gostaria de dizer uma coisa. Um desejo de Frank Duff. Ele diz em nosso manual, de cada um de nós legionários. Quando seus membros se tornarem assim, cópias vivas de Maria, a legião pode considerar-se de verdade Legião de Maria, cooperadora na sua missão, e certa de que com ela vai triunfar. A legião há de dar Maria ao mundo, e esta há de iluminá-lo e inflamá-lo no mais ardente amor. Nós, devotos da Santíssima Virgem, devemos ser cópias vivas de Nossa Senhora. E outro dia eu partilhava no presídio o que é ser uma cópia viva da Virgem Maria. A Virgem é a criatura mais perfeita. É aquela em que o Senhor juntou todas as graças para ser a mãe do Salvador. E nós? O que é ser uma cópia viva de Nossa Senhora? Que tipo de cópia somos nós? Quando a gente tira uma cópia, quando a gente tira uma xerox, às vezes a xerox vem tão ruim, corta um lado, corta o outro, sai com aquelas letras apagadas, turvas, ilegíveis. Mas tem outras copiadoras que a xerox sai tão perfeita que a gente não consegue distinguir entre a original e a cópia. Que tipo de cópia somos nós? As pessoas que olham para mim, elas conseguem ver em mim
uma cópia da Virgem Maria? Uma presença da Virgem Maria? Ou não? Ou eu sou aquela cópia turva? Aquela cópia que não dá para ler? O nosso fundador, o servo de Deus, Frank Duff, foi uma cópia viva da Virgem Maria. Essa é a proposta dele para nós. E assim eu gostaria de convidar novamente a irmã Alessia para a gente, assim, encerrar esse momento, também cantando, dizendo que nós somos de Nossa Senhora. Somos inteiramente dela, né, Alessia? Sim, com certeza. E a gente que ama, né, a nossa mãe, nosso coração vai se enchendo de alegria ao ouvir falar da mãe. Era isso que o meu coração estava aqui, pulando de alegria, porque é tão bom a gente ouvir falar da nossa mãe e o quanto nós precisamos dela. Então, assim, como a Virgem Maria mesmo disse, todas as gerações me proclamaram bem-aventurada. Nós queremos, neste sábado de Maria, proclamar como nós somos dela. Ela é nossa e nós somos dela. Por isso, vamos cantar juntos, meus irmãos, cantando isso. Quando o cansaço faz morada em meu coração, quando é difícil seguir com fé a dor e a escuridão, eu sei que a mãe está comigo. Eu sinto teu colo é meu abrigo, que me guarda, que me livra de qualquer perigo. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou da Mãe Poderosa. Nossa Senhora é minha. É sua também. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou da Mãe Poderosa. Nossa Senhora é minha. Então a gente agradece, né, a Alessia por ter ficado conosco. A gente agradece a cada um de vocês, né, que passou conosco este momento, né, já às vésperas do Pentecostes. E que a gente possa realmente refletir, né, sobre essa devoção que Frank Duff viveu. Que a gente possa, à luz de tudo aquilo que ele viveu e que ele escreveu, que ele nos propõe, através do manual, através de todos os seus escritos, que a gente possa também mergulhar nessa espiritualidade. Mas que a gente possa viver essa devoção à Santíssima Virgem numa comunhão perfeita de vida com ela, tá? Muito obrigada a todos. Vamos assim nos preparando, né, para viver o Pentecostes. E em outro momento, talvez a gente possa partilhar algumas outras coisas também da vida do nosso fundador, tá? Obrigada, Alessia. Obrigada a todos. Isso também, essa sua iniciativa é tão bom, né? É tão bom ouvir falar do nosso movimento e nos preencher daquilo que o nosso fundador tem para nos ensinar. Deus abençoe. Muito obrigada. Um abraço a todos os irmãos. Salve Maria. Salve Maria. Obrigada. Tchau. Tchau.